Estão me ouvindo? Sim, Laura, estamos ouvindo. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido Cláudio Munhoz, presente à nossa reunião da tarde de hoje, para mais uma palestra, um estudioso do Evangelho, um estudioso de Jesus. Então, nós estamos aqui e vamos, então, ler uma página do livro Fonte Viva, Vigiemos e Oremos. E depois, então, vamos fazer a nossa prece. Vamos nos conectar com essa espiritualidade que já nos envolve nesse momento, essa espiritualidade amiga, querida da Sociedade Espírita Jorge e dos nossos guias espirituais. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus, capítulo 25, 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de tisnar o lago procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossa tendência, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizagem para fixar em nós, em nossa vida, os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combate, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentos de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. E aí é a mensagem que Emmanuel manda através de nós, através do nosso amigo Chico Xavier. Vamos, então, fazer a nossa oração da tarde de hoje. Deus, nosso Pai, Pai amoroso e bom, que ama todos nós da mesma forma, com carinho, nos dando todas aquelas oportunidades que nós necessitamos, que enviou para nós o nosso querido e amigo Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que sempre está conduzindo não só o planeta Terra, mas individualmente a cada um e a esperança de momentos melhores. Senhor, nós estamos aqui para te agradecer pela essa oportunidade de ouvirmos mais uma vez sobre os seus exemplos. Estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, conectados com essa espiritualidade de amor e luz que nos envolve, agradecendo e pedindo sempre, Senhor,
que nos fortaleça, que esses nossos amigos espirituais, guias, nos fortaleçam na nossa fé, na nossa esperança. Nesse momento em que o planeta está passando por um momento mais difícil, que é o nosso momento para irmos para a regeneração, quem sabe, daqui a algum tempo, que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, na nossa fé, em tudo aquilo que nós acreditamos e temos a certeza que está diante de nós, que são as suas mãos, para que nós possamos segurar. E assim, Senhor, nós pedimos licença, para que o nosso irmão e amigo, Cláudio Munhoz, possa fazer a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus. Cláudio, a palavra está com você. Ok, muito obrigado. Boa tarde, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, sempre às terças-feiras do mês, para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que este estudo, que essa reflexão possa nos trazer um entendimento e nos fortalecer para a nossa caminhada nessa experiência encarnatória, principalmente nesses tempos muito difíceis. O tema de hoje é Jesus e a água viva. Nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de João e no capítulo 4, versículos de 1 a 30. Né? Se bem que a questão da água viva nós vamos trabalhar no trecho entre os versículos 10 e 14, mas diz respeito a essa passagem. E a água, ela, para o hebreu, ela representa algo assim de grande importância. Ela simboliza a materialidade, o elemento material. E a água, ela é um elemento essencial para a manutenção da vida. Sem água não existe a vida, né? Então, ela está presente em toda essa construção que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, né? E isso surge quando Yahvé, aqui, o Espírito que se manifestou para Abraão, né? Se apresentando como sendo Deus, o Deus único, e se apresenta a Abraão lá em Harã, né? Uma localidade ali no deserto da Síria. Abraão tinha vindo de Ur, da Caldeia, na Mesopotâmia, tinha ido com toda a sua família, seu pai, né, que era o patriarca, o chefe da tribo. Aí o pai dele morreu e, depois disso, houve esse contato do espírito de Yahvé com Abraão. E, nesse momento, Yahvé anuncia para que ele saísse dali com a sua família e fosse até uma terra que ele haveria de prometer. Terra essa que a semente de Abraão ela seria espalhada, cresceria, se multiplicaria, e para então poder receber a herança que vinha do céu, ou seja, da espiritualidade. Então, aí estava iniciado todo o processo de construção da primeira revelação. E nós vamos encontrar em Abraão o primeiro patriarca, o formador do povo hebreu, nesse seu deslocamento para aquela região de Canaã, na Palestina. E ali, então, nós vamos ter aquela sequência dos 3 principais patriarcas, que começa com Abraão, depois Isaac, depois Jacó, de Jacó as 12 tribos. E aí, então, esse povo hebreu, por uma questão de fome naquela região, vai buscar o alimento no Egito e ali vai ficar por cerca de um tempo muito longo. Depois, Moisés aparece e tem a missão de tirar o povo do Egito e levar de volta para a Terra Prometida. Mas ele vai ficar 40 anos rodando com esse povo ali no deserto, né? E quem vai entrar com esse povo na Terra Prometida e tomar definitivamente a posse daquela terra é o sucessor de Moisés, Josué. E aí, então, a partir de Josué, o povo toma posse da Terra Prometida. E ali, então, toda aquela semente vai crescendo, se multiplicando. E o elemento água aparece, e a gente vai verificar nos textos a importância dos poços,
da água, para dar de beber a toda aquela população, para permitir que a terra fosse trabalhada, gerasse seus frutos e dar de beber aos animais. Portanto, a água tinha uma importância. Tanto é que havia disputas dos poços, né? Quando havia litígio, a primeira coisa que se fazia era destruir um poço, né? Enterrar um poço, para provocar a saída de alguém ali da região. Então, a água tem essa importância para a posse da terra. Sem água, ninguém poderia tomar posse da terra. E assim foi. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque, justamente, no tema de hoje, nós vamos falar de uma água, diferente dessa daí. Né? Mas tudo isso vai acontecer a partir de um encontro à beira de um poço, né? No poço de Sicar. É uma cidade que fica na Samaria. Sicar, no Antigo Testamento, era chamada de Siquém. Né? Aquela região ela foi habitada por Jacó, e esse poço que nós vamos mencionar, ele foi cavado por Jacó. Ali, aquela propriedade, aquela herdade, seria dada por herança para José, seu filho. Mas aí aconteceu aquela situação de José ter sido vendido pelos irmãos para os ismaelitas que passavam por ali, mercadores, né? Eles venderam José como escravo, e ele foi vendido lá para o Egito também como escravo, mas com o passar do tempo ele conseguiu ascender, alcançando o segundo posto da administração egípcia, né? Como nós conhecemos na história. E aí, então, esse encontro de Jesus se dá com a mulher samaritana nesse ponto, no poço de Jacó, bem próximo da cidade de Sicar. Era o ano 30 da era cristã, né? E Jesus ainda não tinha iniciado oficialmente seu ministério. Ele tinha acabado de deixar Jerusalém, onde passou o período das festividades da Páscoa, teve um encontro com Nicodemos, né? Que nós também já conhecemos, já tratamos aqui em outras oportunidades, e estava voltando para a Galileia, na companhia de vários dos discípulos que passariam a acompanhá-lo. Vamos lembrar que ele não tinha iniciado ainda oficialmente seu ministério. Seu ministério vai se iniciar um pouco tempo depois, quando ele se muda de Nazaré para Cafarnaum. Né? Ali é que começa efetivamente o seu ministério. Porque nessa ocasião, João Batista ainda estava exercendo seu ministério. E era preciso que João Batista terminasse, já estava próximo do fim, para que Jesus, então, pudesse iniciar a sua missão. Mas Jesus já começava a fazer os primeiros trabalhos, as primeiras preleções, e estava seguindo de volta para a Galileia, da Judéia para a Galileia tem que se atravessar o território da Samaria. E ali eles pararam à beira desse poço, os discípulos foram para a cidade de Sicar comprar alimentos, e Jesus ficou ali sentado, por volta de mais ou menos meio-dia, mais ou menos, né? Assim, sol a pino, devia estar muito quente ali, e Jesus à beira do poço. Quando chega uma mulher. Né? E esse encontro ele é emblemático, ele é significativo por uma série de questões. Primeiro, as questões muito localizadas, referentes aos costumes daquele povo, né? As práticas religiosas, os valores que eles cultuavam. E aí, então, nós vamos ter esse encontro, que não é um encontro normal entre pessoas, né? Uma mulher com um homem num lugar deserto. Né? E ali ela se aproxima e Jesus vai iniciar um diálogo com ela. Nós vamos ler do texto esse diálogo, que ele é muito importante, porque ele traz a construção em que Jesus vai quebrar uma série de paradigmas. Então, ele vai romper todas essas barreiras que existem, dos preconceitos que os costumes e a lei estabelecem. Então, para nos mostrar que existe algo transcendente nas relações entre pessoas. Né? Então, nós vamos ver quando ela se aproxima, e aí é uma prática diária dela, faz parte da rotina. Sair da sua casa, ir até esse poço,
pegar água para dar de beber aos animais, para levar a água para casa, para cozinhar, para a higiene das pessoas. É um trabalho árduo, né? Geralmente cabia a mulher fazer esse tipo de trabalho. Às vezes a gente via pastores passando ali para dar água de beber aos seus animais, mas assim, em relação à vida normal das cidades, era a mulher que tinha essa tarefa. E é uma tarefa muito pesada, né? Porque você tinha que tirar uma quantidade de água suficiente para dar de beber aos animais, para o consumo de dentro de casa, né? E aí Jesus, quando ela se aproxima, Jesus vai falar assim com ela: dá-me de beber. Nesse momento em que ele se dirige a ela e pede de beber, ela vai ser tomada de um espanto. Por quê? A lei, né, e os costumes dizem que uma mulher não pode ter assim um encontro com um homem desconhecido, ainda mais num lugar assim deserto, né? Ali a lei determinava certas penalidades, etc. E se fosse casada, pior ainda, porque isso poderia ser atribuído como um ato de adultério. Então a lei era muito rígida em relação a isso. E ela se surpreende com aquela fala de Jesus. Então, ela vai dizer assim: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então, aí estávamos diante de duas barreiras, um homem e uma mulher. A mulher samaritana e o homem judeu. Então, o fato de haver essa diferença nos sexos e também da questão da nacionalidade. Naquela época, judeus e samaritanos não se entendiam. E isso vinha de algo histórico, né? Desde que aquele reino havia sido dividido em dois, o Reino do Norte e o Reino de Judá. O Reino do Norte seria o Reino de Israel, e o Reino do Sul era o Reino de Judá, que tinha a composição de Judá, Benjamim e mais a tribo de Simeão, que era uma espécie de um apêndice a sudoeste da tribo de Judá. Então, essas animosidades são históricas, porque o povo que habitava o norte, e o Reino do Norte tinha como capital Samaria, ele era um povo dado a se misturar mais com aqueles povos estrangeiros. Tanto é que, na época de Elias, o rei Acabe era casado com Jezabel, que era filha de um rei lá da Fenícia, e que lá ela era pagã, e cultuava o deus Baal. E ela trouxe o culto do deus Baal para ali, para aquela região, que rivalizava, junto com outros cultos pagãos dos povos do entorno, né, com as escrituras sagradas da crença dos judeus. Então, havia uma animosidade muito grande nesse sentido. E, por conta dessa diversidade que havia nesse Reino do Norte, havia muita mistura, casamentos entre judeus e outros povos. Ali também tinha muita invasão de povos vizinhos, e também teve momentos em que o povo hebreu ficou exilado. Então, ao longo desse processo, quando eles depois retornam para a terra, muito tempo depois, no exílio que houve da Babilônia, essa questão ficou muito marcada, porque aqueles que mantinham a posição firme em relação a preservação das escrituras sagradas, das leis, etc., eles tinham uma diferença em relação àqueles habitantes da Samaria. E no retorno àquela terra, quando, na época de Salomão, começou a se construir o templo, né, os samaritanos fizeram muita oposição para que esse templo fosse erguido. Então, havia uma questão política e religiosa entre eles, que permaneceu ao longo do tempo. Por isso que samaritano não falava com judeu, nem judeu falava com samaritano. Embora os samaritanos seguissem a Torá, que representa os 5 livros atribuídos a Moisés, né? Que na Bíblia nós vamos encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São esses 5 livros, né? E os samaritanos seguiam a Torá, não seguiam os demais livros das Escrituras Sagradas, né? Então, ela chega para Jesus e diz assim: como tu, sendo homem judeu, vem pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus vai dizer assim para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, ele chega ali
e diz para ela que ele teria condições de oferecer água viva para ela. Naturalmente, ela não deve ter entendido nada. Se ele pede de beber daquela água do poço, e aí diz que tem uma água viva, mas isso faz parte da construção. Jesus está quebrando aqui os paradigmas, as barreiras que dividem os seres nas suas relações. E aí, então, ela vai dizer assim: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Aí Jesus vai dizer assim para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Aí, essa fala de Jesus despertou nela algo interessante, né? E aí ela vai dizer: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ou seja, ela viu uma vantagem nessa água viva. Se Jesus disse que essa água viva, a pessoa que bebesse jamais teria sede e teria jorrando dentro dela uma fonte de água permanente, né? Ela viu uma vantagem material nessa rotina dura dela de trabalho, de todos os dias ter que ir lá tirar a água do poço e passar boa parte das suas horas ali com aquela tarefa, né? Mas só que Jesus não estava falando de uma vantagem material com essa água, mas ela já saiu daquela sua questão íntima e vai, com isso, avançando. Como ela avançou até um determinado ponto, ainda dentro da dimensão material de entendimento, Jesus vai dizer uma coisa que eu comento muito com as turmas quando eu abordo essa passagem. Jesus vai apelar, né? No bom sentido, é claro. Ele vai fazer uma provocação que vai ser impactante para ela. Ele chega para ela e diz assim: vai e chama teu marido. Assim, do nada. Do nada a gente sabe que não é, né? Assim, vai e chama teu marido. Aí ela diz, com toda sinceridade: eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer assim: disseste o bem, porque tiveste 5 maridos, e este que tens agora não é teu marido. Ou seja, de acordo com a lei, cumprindo os trâmites da lei, ela teve 5 maridos. Isso um seguido do outro, né? Imagino que tenha sido assim. Ela casou com o primogênito de uma família, esse morreu, não deixou filhos, não deixou herdeiros. O irmão que vinha a seguir tinha o direito, pela lei, de desposá-lo. E assim o fez. Só que aconteceu a mesma coisa com esse, com outro, ela teve 5. Depois da morte do 5º, ela teve um outro, está tendo um outro. Mas, como ela disse que não tinha marido, logicamente, esse era um relacionamento não conhecido, que, segundo a lei, seria um relacionamento ilícito, que traria problemas para ela, caso fosse descoberto. E Jesus tocou no ponto. Ela deve ter se espantado. Como esse homem desconhecido chega aqui do nada e sabe das coisas da minha vida assim, né? Então, isso despertou nela algo que ela vai dizer o seguinte: Senhor, vejo que és profeta. Profeta é aquele que ele tem umas características próprias, né? Não é o adivinho, não é aquela pessoa que fica adivinhando coisas, não. O profeta é aquela pessoa que tem determinados atributos. Ele vai falar de Yahvé, ele vai falar, ele vai ter esses dons mediúnicos, né? De passar mensagens, de fazer predições, coisas desse tipo. E, sobretudo, no discurso dele, ele vai ter um discurso voltado para a justiça, de acordo com o que diz a lei. Então, através desses 3 elementos, uma pessoa era considerada profeta. O profeta nunca se autoproclamava profeta. Eu sou um profeta. Ninguém fazia isso. O profeta era algo que alguém
atribuía, mediante a identificação dessas 3 características. E, nesse momento, por alguma razão, ela entendeu que aquele homem judeu desconhecido que estava diante dela se tratava de um profeta, porque ele descortinou alguns detalhes de sua vida. Então, ela começa a abrir o seu coração, porque já quebra uma barreira. Ela já não está mais diante de um homem desconhecido. Ela está diante de um profeta judeu, né? E ela é uma mulher samaritana. Como ele é um profeta, ela vai abrir seu coração. E ela vai falar de algo que faz parte dessa ruptura do povo samaritano com os judeus. E ela vai dizer assim: os judeus dizem que Deus tem que ser adorado no templo, em Jerusalém. Nós, samaritanos, adoramos Deus nas montanhas. Aí Jesus vai dizer assim para ela: mas haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito e verdade, ou seja, no íntimo das criaturas, no templo íntimo que nós temos. Aí já não mais será um templo de pedra em Jerusalém, nas montanhas da Samaria ou em qualquer outro lugar. Deus será cultuado no seu interior. Porque o Evangelho de Jesus vai nos apresentar isso. E isso tem a ver com a água viva. O que representa a água viva? Se vimos que a água é um elemento material que permite que a vida possa transcorrer normalmente, essa água viva que Jesus vai trazer significa o quê? É justamente isso que nós estamos construindo e Jesus tenta construir nessa mulher. Então, quando Jesus fala essas coisas relativas à forma como iríamos adorar a Deus no templo da nossa intimidade, ela vai dizer algo interessante, que o samaritano, por seguir a Torá, também acreditava. Ela vai dizer assim: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos ensinará tudo isso. Então, ela falando com um profeta judeu, que ela acreditava no Messias, e que o Messias viria, e que ele diria tudo isso que ele estava falando ali. Então, ela abriu um campo para Jesus se revelar verdadeiramente para ela. Aí é diferente do profeta. O profeta não se autoproclama. Mas ele, sendo Messias, ele vai dizer assim: eu sou esse que te fala. Ela é tomada de um espanto. E quando Jesus fala isso, ele fala gerando todo aquele seu magnetismo, envolvendo aquela mulher com aquelas palavras de amor, aquelas palavras da dimensão mais elevada que a gente possa imaginar. Ela é tocada dessa surpresa muito agradável, e aí, então, o que ela faz? Ela larga o seu cântaro ali, deixa o seu cântaro, seu instrumento de trabalho, né? Deixa ali, e vai à cidade anunciar para o povo. E aí depois tem a continuidade, né? Os discípulos voltam com alimento. Nós tratamos disso no tema passado, a comida de Jesus, né? Não vamos abordar essa parte. E mais adiante ela vem com o povo da cidade para que eles pudessem ouvir e confirmar todo o relato que ela fez. E a partir dessa conversa que o povo teve com Jesus, eles se convenceram de que estavam diante do Messias e pediram para Jesus permanecer ali por 2 dias. Então, o que Jesus ofereceu para aquela mulher, quando ele pede beber aquela água do poço, ele vai oferecer a água viva. E se a água do poço, ela permite que tomemos posse da terra física, onde nós vamos instalar, onde a nossa semente vai crescer, se multiplicar, para receber a herança que é, vamos dizer assim, o conteúdo espiritual da primeira revelação, como esse povo recebeu, Jesus oferece a todos nós a água viva. E essa água viva não é para a posse da terra física, mas é para a posse do reino que deverá ser construído dentro de nós. Porque esse reino, ele só vai ser erguido a partir do momento em que os ensinamentos de Jesus começarem a edificá-lo, através dos seus fundamentos espirituais, e em cima disso, toda essa edificação. E aí, então, nós vamos ter uma questão muito importante diante disso, que está posta
mesmo nessa missão de João Batista, né, que ainda não tinha terminado o seu ministério. Porque João Batista, assim como Jesus, os dois haviam sido anunciados pelos profetas nas Escrituras Sagradas, tanto o Messias quanto o precursor. E o trabalho do precursor, era vital, porque seria uma figura que falaria de forma veemente para despertar aquele povo de um sono de muitos anos, de 4 séculos, vamos dizer assim, 400 anos de silêncio, desde o último profeta, que tinha sido Joel, e havia aquele marasmo espiritual, essa falta de intercâmbio com a espiritualidade que vai vitalizando a nossa relação espiritual. E é muito importante manter isso. E durante esse tempo longo, houve essa ausência. E o povo se cristalizou dentro daquilo que nós chamamos das tradições, que desvirtuaram os valores espirituais de acordo com os interesses e as conveniências da sociedade, principalmente das elites, né? Então, para despertar esse povo para uma nova realidade, tinha que surgir uma figura com a têmpera de João Batista para poder fazer acordar. E João Batista traz o seu, vamos dizer assim, o seu conteúdo teológico em torno do tema arrependimento. E arrependimento era algo absolutamente novo que era apresentado para aquele povo, porque na estruturação das leis, o que nós tínhamos? Leis extremamente rigorosas que foram postas para a contenção de um povo ignorante, de um povo rebelde, que precisava daquela rigidez e de uma ideia de um Deus vingativo, de um Deus que punia, para poder se disciplinar. Então, a lei fazia com que nós pudéssemos nos conter e, naquelas transgressões que poderíamos fazer, não deveríamos permitir que os outros descobrissem, porque poderíamos ser levados à presença dos anciãos ou lá no Sinédrio, e ali poderíamos, de acordo com a transgressão, sermos condenados à morte. Então, as pessoas eram educadas a se trancar, não se revelar e ficar um cuidando da vida do outro. Isso era uma forma antiga, né, em construção, para que as coisas começassem a se organizar dentro de nós. Mas Jesus veio para nos libertar disso, trazer algo novo. Ele não veio destruir a lei, mas ele veio trazer uma nova visão, principalmente de um Deus misericordioso, infinitamente justo e bom, que é pai de toda a humanidade, não exclusivo de um povo. Até porque eles não consideravam Deus como pai, eles consideravam Deus como um criador. E aí, então, um pai seria Abraão, que foi o que deu origem àquele povo. Mas com Deus, com esse criador de todos os seres, todas as coisas, o povo estabeleceu uma aliança. Então, a aliança pressupõe a proteção desse Deus, um Deus bastante rigoroso, e eu vou render a esse Deus toda a minha devoção. Então, era nesse sentido que se construía, para poder fazer essa construção de fé dentro de cada um. Mas Jesus veio para nos libertar disso. E aí, então, o arrependimento é justamente aquilo que era necessário. Então, nós vamos ter João Batista pregando, fazendo suas pregações veementes, as pessoas entendiam a proposta, aceitavam, se dirigiam a João Batista e publicamente confessavam suas culpas, seus pecados, suas transgressões. E aí, então, através de um ritual para consolidação do entendimento, é uma questão assim de construção litúrgica, ele vai mergulhar aquela pessoa e, quando ela já emerge numa perspectiva de se tornar um novo homem. Como simboliza isso a reencarnação, que é o mergulho na carne, é o mergulho num corpo que é 70% d'água. Então, o mergulho nosso na carne, a cada encarnação, é o mergulho na água. O elemento material onde nós vamos exercer a nossa experiência evolutiva com os objetivos de construção espiritual. Então,
Jesus, através do arrependimento, e João Batista trazia a máxima: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus vai iniciar seu ministério também com a mesma máxima: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque o evangelho de Jesus ele só pode ser ensinado para aquele que se colocou numa condição de arrependimento. Então, ele abre seu coração para receber os ensinamentos de Jesus. E aí poder, aos pouquinhos, se transformar. E essa transformação é lenta, é gradual. É a construção do reino de Deus dentro de nós. E para tomarmos posse desse reino e nele habitarmos, precisamos da água viva, que vai nos dar a sustentação. Esse foi o tema de hoje, a nossa reflexão, Jesus e a água viva. Que nós possamos beber dessa água para podermos, assim, nunca mais ter sede e podermos enfrentar os desafios das nossas experiências, principalmente nesse momento tão difícil do nosso planeta. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos ao Cláudio, mais um capítulo que ele coloca para nós do Evangelho, na nossa casa. Nós estamos, de fato, empenhados, com certeza, nesse movimento de bebermos essa água viva, né? Nós, então, vamos encerrar fazendo a nossa prece de agradecimento a todos que estão presentes, encarnados e desencarnados, ao Cláudio, a todos esses espíritos amigos da sociedade. No momento, nos envolve com tanto amor e carinho. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós agradecemos estes momentos que tivemos a oportunidade de ouvir mais um capítulo da história de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós há tanto tempo atrás. Mas que até agora, Senhor, nós pedimos que nos ajude a compreender cada vez mais os seus ensinamentos e que nós possamos, Senhor, bebermos dessa água que foi oferecida para todos nós, para toda a humanidade terrena. Que nós possamos nos fortalecer e não perdendo as oportunidades dos desafios que se apresentam diante de nós nesse momento, com fé, com esperança e com caridade. Agradecemos a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos a todos esses espíritos que são os mentores da Casa de Jorge. E pedimos, então, licença para nós encerrarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.